Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Não há nada maior, não há nada melhor que a tua presença. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Não há nada mais sublime. Lucas, capítulo 7. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que eu amo muito. Que a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Amém. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Mais profunda que o Aleluia, Jesus. ela é mais Aleluia. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, diga, ouviu falar. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Senhor. Amém? Quando nós estamos manifestando a presença de Deus, ou trazendo a realidade de Deus aonde nós chegarmos, a Bíblia diz que nós somos luz deste mundo. Nós trazemos o conhecimento de Cristo. Então, quando esse homem ouviu falar, ele não viu, mas ele ouviu. Então, aquele que ouve pode sim ter fé. Aquele que apenas ouve a palavra ou um testemunho, por isso que nós temos que testemunhar, por isso que nós temos que falar. A Bíblia diz, como crerão se não tiver quem pregue? Aleluia. A palavra pregar é a mesma coisa que profecia. Amém, irmãos? Por isso que a profecia, ela pode vir de Deus ou vir do homem. Amém? Por quê? Porque enquanto eu prego, do original também é profecia. Amém? Ela tem esses dois significados. Claro que nós usamos mais para o sentido de Deus falar com o homem. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar seu servo. Só o fato desse centurião ter ouvido falar de Jesus já foi o bastante para que ele clamasse, para que ele cresce. Amém? Por isso que as escrituras dizem que se nós fôssemos humildes como uma criança, toda vez que eu ouço alguém citar esse texto, ela fala como uma criança, mas o texto diz humilde como uma criança. Sabe qual é a diferença? Sabe você pode às vezes falar para sua irmã uma coisinha e ela acredita em você, porque ela tem inocência. Quando nós falamos algo para as crianças, elas confiam. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus com desconfiança. Chegamos diante de Deus carregados de conceitos, carregados de concepções, de crenças, e às vezes não nos abrimos para o novo de Deus. Amém? Ou para o novo para a nossa vida. Amém? Porque muitas vezes nós preferimos a nossa verdade e não a verdade de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, porque agora ele veio como verdade. Antes de Cristo, nós apenas conhecíamos a sombra da verdade. Amém? No Velho Testamento a gente encontra a verdade, mas o homem era incapaz de enxergá-la, porque não tinha o Espírito Santo. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito. Diga, rogaram-lhe muito. Então, quando eu vou até Jesus, eu tenho que ter uma atitude de quem quer de verdade. Quando ele fala rogaram-lhe muito, ele podia simplesmente dizer rogaram-lhe. Mas não é assim. Existem 3 maneiras de você pedir algo a Deus. Quando você pede algo movido pelo Espírito, você já tem uma certeza no teu coração que isso vai acontecer. Sim ou não? Porque foi movido pelo Espírito. Mas quando você pede algo porque é um desejo do seu coração, você vai orar sem cessar. Amém? Mas quando você vai pedir algo para Deus, que exerce ou tem uma demanda de necessidade, por exemplo, alguém que você ama está passando um perigo, você não vai chegar simplesmente para Deus, Deus, cuida de fulano. Você vai chegar com súplicas, você vai chegar se humilhando, se rasgando. Amém? Então existem maneiras que você pode se achegar a Deus. A palavra anjo significa mensageiro. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então os mensageiros de Deus, até mesmo aqueles que estão perto de nós, para nos socorrer e nos guardar. Quando nós entramos nesse estado de súplica, eu creio, não diz a Bíblia, mas eu creio, que imediatamente os anjos se movem em nosso favor, porque nós estamos clamando desesperadamente. A Bíblia diz que Daniel, quando ele clamou, quando ele entoou o seu coração a clamar, a Bíblia diz que o anjo disse: servo muito amado, quando você colocou o seu coração a clamar, logo vim. Foi instantaneamente. Aleluia. Por quê? Porque ele é o mensageiro. Amém? Nós hoje temos um privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Podemos ter a comunhão com Deus, mas assim como uma criança precisa aprender a se relacionar com o mundo, quando nós nascemos de novo, precisamos aprender a se relacionar com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chegando-lhe eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: és justo que lhe faça isso? Desculpa, lá no 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes os líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo constituiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Quando eu li isso pela primeira vez, eu imaginei que esse homem fosse soberbo e que ele não queria a presença do Senhor. Mas quando você começa a entender e ver o texto, e que você começa agora a entender que Jesus, ele era dotado do Espírito Santo, carregado do Espírito Santo, e o Espírito que revelava as coisas e conhecia o coração de todos, sabia de verdade a intenção daquele homem. Por isso Jesus agiu dessa forma. Jesus não agiu como eu imaginei que Jesus fosse agir. Por quê? Porque Jesus conhecia de verdade o coração do centurião. Amém? Então verdadeiramente o centurião se achava indigno de receber Jesus. Amém? Será que algumas vezes nós temos essa conduta? Irmãos, todo o processo na nossa vida, quando ele passa por um processo de mudança, de transformação, ela primeiro passa pelo processo de indignação nossa, quando nós entendemos que não merecemos. Por quê? Porque eu só posso me arrepender de algo que eu entendo que eu estou errado, e eu só posso ser perdoado se eu entender que ele é o perdoador. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça. Amém? Então, Jesus Cristo, esse homem clamando dessa forma, ele já reconheceu que Jesus era o Senhor. Amém? Ele já reconheceu que ele não tinha justiça nem para receber Jesus. Aleluia. Mas Jesus o amava. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra,
e o meu servo será curado. Muitas vezes nós pedimos um sinal, nós pedimos que Deus repita, nós queremos entender a situação, nós queremos saber como vai ser, por que que é assim, por que que é de outra forma. E a Bíblia diz que a nossa razão, a nossa sabedoria nos distancia do agir de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que nós criamos um caminho para Deus fazer algo, nós estamos dizendo que nós é que sabemos o que é certo e nós é que sabemos o que é bom. Mas esse homem não. Ele diz: diga só uma palavra. Será que muitas vezes, ou alguma vez na sua vida, você já disse isso para o Senhor? Senhor, me dá só uma palavra, porque se o Senhor me der uma palavra, eu vou me apoiar nesta palavra. Senhor, me dá apenas uma palavra, Senhor. Senhor, se o Senhor falar comigo uma coisa, eu vou me respaldar nessa palavra, porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, quando Ele te diz algo, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador de quem busca. Irmãos, não basta simplesmente eu dobrar o meu joelho, porque dobrar o joelho, quem dobra o joelho a Baal, quem dobra o joelho a Maria, quem dobra o joelho a Buda, também dobra o joelho. Mas aquele que dobra o joelho a Deus tem que crer que Ele realmente é galardoador, ou seja, que Ele está ouvindo a sua oração. Quando você dobrar o joelho, tenha convicção que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E a Bíblia diz assim, ó: aquele que invocar o meu nome. Se você está invocando o nome do Senhor, será salvo. Então, se você está invocando o nome do Senhor, Ele vai te ver, Ele vai te encontrar sim. Muitas vezes o inimigo nos engana, e ele passa a imagem que Deus não está nos ouvindo. Pensa comigo, Daniel, um homem íntegro, reto, fazendo o que era certo, não se dobrando ao sistema daquela época babilônico, foi levado aos leões. Naquele momento ele podia dizer que o Senhor não estava vendo a situação dele, que o Senhor não estava vendo o quanto ele orava, porque nós sabemos que a vida de Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite. Era um homem que tinha uma comunhão com o Senhor, era um homem que cria que quando ele orava o Senhor revelava. Quem conhece a história de Daniel sabe que quando os magos, os adivinhos da época foram condenados pelo rei, ele pediu para o rei uma oportunidade de invocar o nome do Senhor, para que o Senhor revelasse qual eram os desígnios do rei. Será que nós algum dia vamos chegar a esse nível de fé? De verdade? Eu quero dobrar o joelho e o Senhor responder, porque às vezes nós não agimos como quem crê de verdade. Oramos e falamos: talvez o Senhor vai falar comigo. E sabe por que muitas vezes nós paramos e desistimos na jornada? Porque de verdade o fato é, porque sentimos que a nossa alma começa a nos roubar e dizer que estamos perdendo tempo. Eu quero que você lembre, para a tua alma ser vencida, para o teu eu ser vencido, você precisa amadurecer e romper. A minha filha, quando começou a caminhar, ela caiu muitas vezes, ela trupicou, ela apoiou, e ela caminhava desengonçada, bonitinho, eu vejo que Deus olha para a gente ver bonitinho, porque Ele vê a gente como criança, quando estamos aprendendo. Mas o fato é que vai chegar um momento que ela nem vai lembrar mais de como foi esse período, e muitos de nós precisamos começar a nos relacionar com Deus dessa forma. Muitos de nós precisamos aí entender que assim como esse homem disse, apenas uma palavra. Apenas uma palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que no Velho Testamento
Nós já encontrávamos homens que agradavam a Deus, e não era de outra forma senão pela fé, não era por obras. As pessoas, quando eu vejo elas pregando, elas dizem: ah, mas o homem se desviava do mal. Ele se desviava por fé. Davi, quando ele pecou, e eu gosto muito de citar isso, ele não disse: eu pequei contra Batseba. Não, ele disse: pequei somente contra o Senhor. Porque ele entendia que quando ele fazia algo, o Senhor o assistia. Nós precisamos entender que o Senhor nos assiste. A Bíblia diz que quando Moisés se achegou perto da sarça, o Senhor já o esperava. A Bíblia diz que o filho pródigo, o filho irresponsável, isso significa a palavra, ele saiu, ele pediu tudo antes do tempo, e o Senhor deu para ele, para que ele gozasse. Sabe por que às vezes Deus te dá coisas que você pede? Porque Ele ainda quer que você veja Ele como um pai. Eu nunca vi ninguém pregar isso, mas eu já vivi isso, e eu encontrei isso no filho pródigo. Eu pedi muitas coisas para Deus que não era vontade de Deus, e Deus me deu, porque Deus sabia que se Deus não respondesse a minha oração, eu ia deduzir que Ele não existe. Então eu comecei a pedir algo para o Senhor, e eu pedia muito a minha faculdade para o Senhor. E um dia eu fui num lugar, e Deus usou uma pessoa e disse: homem, vou eu te dar o que tu deseja, vou eu te dar a tua faculdade, mas não esqueça, é dada. E eu passei por um processo em que eu busquei de muitas formas, de forma privada, mas ela veio de graça. Eu passei numa universidade pública, sem estudar. E de todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui já conhece esse testemunho. Mas por que Deus me deu? Porque eu necessitava? Não necessitava. Mas Ele usou isso para tratar o meu caráter. Porque nesse processo eu fui humilhado, eu fui pisado, porque o meu coração estava em coisas, e eu me sentia humilhado. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu era bobo, o quanto aquilo me humilhava, e na verdade era porque eu era vaidoso, porque eu era tupetudo, orgulhoso. E eu vejo que não era humilhação, mas eu me sentia humilhado, né? Aleluia. Por isso me achei digno, não me achei digno de ir ter contigo. Porém, uma palavra, o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou dele, e voltando-se à multidão que o seguia, digo-vos, que nem em Israel achei tanta fé. Preste atenção o que se passa aqui. Sabe por que muitas vezes nós não entendemos a concepção do reino? Primeiro, porque nós estamos numa democracia. Segundo, porque vivemos em uma geração aonde, infelizmente, a maioria da nossa geração, ela educa os seus filhos com coisas, pais divorciados, pais que estão mais atrás de recursos financeiros do que dar educação. Então as crianças, elas passam e crescem, e digo isso porque eu sou filho de pai divorciado, viu? Para aprender a me submeter, eu tive que passar por um processo. Todo filho de um pai divorciado, ele perde referencial. Então ele fica insubmisso. De alguma maneira, sem a gente perceber, a gente fica insubmisso. A gente quer provar que a gente dá conta, e na verdade a gente acaba não galgando das ajudas que nós temos no caminho. Fechei muitas portas porque eu era orgulhoso. Não, eu dou conta. E as portas vinham e eu fechava. Eu quero te dizer que essa conduta, essa realidade, o inimigo faz para que nós percamos a imagem de Deus. Porque quando nós olhamos para um pai, a figura de um pai, ela traz uma proteção. A figura de uma mãe, ela traz uma proteção. Mas os dois juntos
eles formam o elo. Por isso que, se você for observar, num relacionamento, o pai ele acaba sendo de um jeito, a mãe de outro, mas eles se completam. Vai falar com o seu pai, não é assim? Vai falar com a sua mãe, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque esse homem ele entendia de um princípio. Talvez ele não entendesse de fé, talvez ele não entendesse de evangelho, talvez, a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz assim, ele não era de Israel. A palavra Israel quer dizer povo de Deus. Sabe o que ele está falando? Fazendo menção claramente, ele não era daqueles que esperavam por mim. Ele não esperava Jesus, mas ele tinha um coração aberto, e ele entendia de princípios de autoridade. E a Bíblia diz que a Jesus foi dado um nome que era sobre todos os nomes. Então não existe na terra a autoridade maior do que o nome de Cristo. Onde o nome de Cristo entra, Satanás tem que se baixar. Mas não é só Satanás, as coisas têm que se baixar. E esse homem ele entendia de autoridade. Ele diz: olha, quando eu digo aos meus comandados, eles me obedecem, mas tu é maior do que eu. Se tu deres uma ordem no mundo espiritual, vai acontecer. Nós precisamos entender quem Jesus é, mas também nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Porque Jesus disse assim: eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Mas não fiquem tristes, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês não vão ficar órfãos. A palavra órfão, já disse aqui outras vezes, ela significa sozinho. Amém? A gente sempre pensa em não ter pai, mas o órfão quer dizer sozinho. Então diga: eu não estou só. Eu não estou só. Se eu tiver uma palavra do Senhor, se Deus conduzir o meu caminho, ainda que tenha dificuldade, ainda que eu entre no vale com os leões, ainda que eu passe pelo fogo, ainda que eu passe pelas águas, eu quero te dizer que você vai romper. A fé, ela tem que caminhar com obras. A fé, ela tem que ser acessada. Esses dias eu contei um testemunho. Eu não lembro se foi um livro que eu li, ou se foi uma pregação, eu não sei. Eu acho que foi um livro do Bill Johnson. E nesse livro ele contava, foi um livro. Ele contava que um casal de missionários que iam se casar, chegaram para ele e falaram assim: olha, nós queremos fazer um casamento, mas nós não vamos convidar ninguém que nós conhecemos. Nós só queremos nesse casamento mendigos e pessoas da rua. Quem tem coragem de fazer um negócio desse? Primeiro, quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, isso é escandaloso. Escandaliza a nossa cultura, escandaliza as nossas doutrinas, escandaliza tudo aquilo que nós acreditamos como principal, como interesse, como valor. Pronto. E aí o Bill Johnson, ele falou assim: por quê? Ele falou: porque você vai pregar. Nós não queremos uma cerimônia normal. Nós queremos dar a melhor comida para eles. Se possível, vamos preparar roupas para eles. E nós queremos que você traga uma palavra de Deus. E o Bill Johnson conta que ele ficou muito feliz. E aí eu falei: como assim ficou feliz? Ele disse: eles prepararam todo um cenário para o milagre acontecer. Nunca esqueça, todo homem que não tem contato com Deus, ele está na alma. E a alma é pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente. Amém? Se nós não sentirmos o amor de Deus, nunca vamos nos sentir amados. Por isso que todo o amor de Deus começa com você levando o amor de Deus aos outros. Amém? Você pode observar que quando toda pessoa chega numa igreja, ela não chega encontrando Deus, ela chega encontrando você. Nossa, eu me senti tão amado naquele lugar. Nossa, eu senti algo bom lá. Ela não sabe o que é, porque ela não conhece Deus. Nossa, tinha uma pessoa sorrindo para mim, eu vi algo diferente naquele lugar. E ela não sabe definir isso ainda. Por quê? Porque é a nível de alma. Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, 7.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se unir-se a outro homem, mas se o marido morrer, esta estará livre da lei. Assim não será adúltera se vier a casar com outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. O que esse texto está fazendo? Ele está fazendo uma analogia a um casamento. Ele está dizendo, olha, existia uma aliança, e essa aliança lhe trazia obras, amém? Essa aliança lhe trazia práticas, mas agora, com a morte do testador, Jesus Cristo, amém? Pode-se casar de novo, se fazer uma nova aliança. Quer colocar no sofá? Deita no sofazinho lá. Quer não? Amém? Aleluia. Quando estamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem frutos para a morte. Irmãos, o que isso quer dizer? Olha só, quando estávamos na lei, ele está dizendo, quando nós vivíamos pelas práticas, pela alma, pelo externo, amém? Você vai ver o outro texto dizendo, não toques, não proves, não coma, não faça, tudo externo. Jesus pega e escandaliza os fariseus, e ele diz assim, os fariseus chegam para ele, os seus discípulos não lavam a mão. Aí Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque procede do coração, procede do interno, amém? Ou seja, se o homem não tiver um coração transformado por Deus, né, ele ainda vive para mostrar para os outros que ele é bom, mas o fato é que ele não é bom, amém? Por que ele não é bom? Porque ele ainda quer mostrar externamente algo que ele não é. Jesus chama isso de sepulcro caiado, amém? Então, quando nós ainda entendemos que precisamos de uma restituição e uma restauração do Senhor, precisamos reconhecer para o Senhor, Senhor, essas áreas da minha vida estão em déficit, me ajuda, transforma, me leva a um lugar aonde eu possa ser transformado por Ti, amém? Aí ele diz isso, ele diz assim, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei. O que é realçar? É como você passar um marca-texto num texto, você está deixando ele mais evidente. Então a lei evidenciava o pecado, ela fazia com que o pecado fosse mais forte, amém? A Bíblia diz, e eu acho que vai dizer mais na frente, que onde não tem lei, não tem condenação, amém? Mas Jesus fez uma aliança com Moisés. Então quando Deus fez uma aliança com Moisés, ele estabeleceu uma lei, e o mundo vive debaixo dessa lei, amém? Aleluia. Olha só, agora porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora existe uma maneira nova de nós servirmos a Deus, amém? Em novidade de espírito. Por quê? Aleluia, porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos vai ressuscitar o teu espírito, amém? Quando ele fala de ressuscitar e trazer vida, ele quer dizer trazer conexão a Deus, amém? A palavra vida significa religar, amém? Isso significa vida, aleluia, glória a Deus. Irmãos, se a gente entender isso aqui, a gente entende todo o Evangelho, amém? Glória a Deus. Que diremos, pois? A lei é pecado?
de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Amém? O homem não conheceu o que não agradava a Deus, senão por meio da lei. Por quê? Porque o homem não tinha comunhão com Deus. Então ele não tinha consciência de Deus nele. Quem lembra lá do Gênesis, quando o homem pecou, a Bíblia diz que o homem morreu. Ali ele perdeu a consciência de Deus. Agora, quando Deus chegou, Deus perguntou para Adão: onde tu estavas? Por quê? Agora ele estava desligado de Deus. Não tinha mais comunhão com Deus. Aleluia. Nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus. Aleluia. Precisamos, aqueles que já têm o Espírito Santo, não só voltar, mas ter consciência: eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu preciso ter essa consciência que Ele é real comigo, Ele caminha comigo, Ele me ajuda, Ele me guia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz também que lá quando Adão e Eva pecaram, os olhos deles se abriram. Mas qual olhos? Os olhos da alma. Amém? Os olhos que faz o homem olhar para Ele, faz o homem produzir agora a sua defesa, produzir o seu alimento. Você vai ver que a primeira coisa que o homem quis fazer foi o quê? Se esconder, se defender, dar desculpa. Agora o homem é dono de si, não é isso? Aleluia. Glória a Deus. Aí o texto diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Quando ele diz eu não conheceria, ele quer dizer eu não teria entendimento. Amém? Aleluia. Mas não quer dizer que já antes disso, porque a Bíblia diz assim, desde o princípio eu tenho ensinado que você tem que amar. Jesus disse isso desde o princípio. Não foi assim com Caim e Abel? Aleluia. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: aquilo que teoricamente vai demonstrar a vontade de Deus, trouxe em mim um peso de morte, me separou mais de Deus. A Bíblia diz que a nossa iniquidade nos faz separação entre Deus. Por que o nosso pecado ele nos separa de Deus? Porque você concorda que quando eu tenho uma consciência e mesmo assim eu faço, não estou reconhecendo o Senhor? Eu estou fugindo do alvo, não é assim? Aleluia. E aí ele diz assim: pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O que ele está dizendo? Que esses princípios que vêm da lei, eles são verdadeiramente separados para o Senhor, porque a palavra santo significa separado. É algo que realmente é instituído como uma vontade de Deus. Porém, aleluia, logo tornou-se o bom em morte para mim. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que ele está dizendo? Que a lei é algo de Deus. A lei é extremamente boa e perfeita, mas quando eu não tenho o Espírito Santo, eu sou incapaz de cumprir a lei. Eu não consigo cumprir a vontade de Deus em mim. Eu não consigo estabelecer os princípios passados por Deus, porque de alguma maneira o meu eu me leva para outro lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso eu faço. Que confusão, não é? Meu Deus. O que quero, não faço. O que não quero, faço. Então o que ele está dizendo? Eu sei que não cobiçar é pecado, mas eu cobiço. Por quê? Porque a minha alma deseja aquilo ali. A minha alma não acha justo alguém ter algo melhor do que eu. A minha alma não acha digno alguém crescer. A minha alma diz: eu não quero sofrer. Quem quer sofrer?
Quem quer sofrer? Mas a Bíblia diz que se você não sofrer por Cristo, você não é digno dele. Então nós vamos sofrer, amém? Mas que soframos pelo menos por Cristo. Não soframos por outras coisas. Não venhamos a sofrer pela nossa concupiscência, pelo nosso eu, pelo nosso engano. Amém, irmãos? Aleluia. De boa maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então diga, na minha carne não habita bem algum. Aleluia. Por isso que Deus teve que te religar a Deus, porque em você, a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Sabe o que é interessante? Esses dias eu pregava para vocês e eu falei que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus escondeu Moisés na fenda, aleluia, Cristo. E a Bíblia diz que a glória de Deus passou, a bondade de Deus passou diante dos olhos de Moisés. Você precisa conhecer a bondade do Senhor. Quando eu digo conhecer, até consciência que o Senhor é bom, que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia. Por isso que o mundo, ele caminha se achando indigno, mas agora você é digno, feito justiça em Cristo. Você tem acesso ao Santo do Santo, não por justiça própria, não pelo teu sacrifício, mas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, não perca tempo de entrar neste lugar, no lugar aonde só Cristo entrava, só o sacerdote uma vez por ano, amém? Aleluia. Aí o texto continua dizendo assim: ora, se o que eu faço já não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que ele está dizendo? Segundo o meu espírito, diga espírito do homem. Nós somos alma, espírito e corpo. Corpo é uma casinha, amém? Essa casinha não vai para o céu. Se o homem cair, ou melhor, ou morrer, e ele não tiver aceitado a Cristo, a Bíblia diz que o espírito do homem volta a Deus, amém? Mas e a alma? Quando não aceitou a Cristo, vai para o inferno, amém? Por quê? Porque o inferno significa abismo, morte significa abismo, eternamente longe do Senhor. Diga misericórdia, amém? Eu não quero isso para mim, e se eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, amém? A gente vai lutar para trazer as pessoas à consciência do amor de Deus, amém? Quanto mais nós demonstrarmos esse amor, não por externamente, mas por atitude, algo interno, movidos pelo Senhor, movidos pelo Espírito, movidos de compaixão, movidos realmente, a Bíblia diz que se nós não formos aperfeiçoados pelo amor, não conhecemos o Senhor, amém? Amor é escolha, amor é decisão. Eu decido carregar a minha cruz, eu decido carregar o Evangelho. Evangelho é uma boa nova. Qual é a boa nova que você tem levado para os lugares? O que você tem trago para as pessoas? Aleluia. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. O que ele está dizendo? Que a carne, agora ela é obediente à alma, e ela tendencia a fazer o que é mal. Lembra do pecado original? Se pecares, será conhecedor do mal. Irmãos, o que é maldade? Matar o outro. O que é maldade? Maldade é você fazer aquilo que não agrada a Deus, amém? Pecado não significa desviar do alvo. Qual é o alvo? Não é o Senhor? A Bíblia diz que Jesus é o nosso alvo. Jesus é o caminho. Eu tenho que caminhar nesse lugar, eu tenho que caminhar nele, amém? Israel pecou lá com Samuel, porque eles abriram mão do governo de Deus. Eles pediram um rei, como todo mundo tinha. Muitas vezes nós queremos governar a nossa vida, amém? Aí ele continua o texto assim, ó:
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diga misericórdia. O apóstolo Paulo chegou a uma consciência que agora ele estava se sentindo miserável. Por quê? Porque ele chegou na consciência que sem o Senhor ele era um miserável. Ele estava fadado ao fracasso. E ele era fariseu dos fariseus, ou seja, cumpridor do cumpridor daquilo que se chamava lei. Ele cumpria diante de todos, e ele diz assim, perante todos que eu conhecia, eu excedia em capricho, em zelo. Então ele não era qualquer um. Sabe aquele cara que a gente olha na rua e fala assim, nossa, esse aí é crente. A mulher com cabelão lá na bunda assim, essa aí é crente, essa aí é de Deus. A gente julga assim dessa forma, né? Aí olha um gordinho assim de camiseta polo e fala assim, isso aí está fraco. Mas é assim que o homem faz. Mas Deus diz assim, Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. E nessa noite Deus, Ele quer olhar para o teu coração. Ele quer olhar para as tuas intenções. O apóstolo Paulo, ele chega nesse momento, ele reconhece, miserável homem que sou, eu preciso ser transformado. Eu preciso sair dessa posição onde a minha carne me governa. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga, Senhor significa dono, pelo meu dono. Aleluia. De sorte que, com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu não estou em Cristo, há condenação? Sim. Como é que eu posso estar em Cristo? Quando eu deixo o Espírito de Deus me governar. João capítulo 14. Jesus diz assim, eu vou para o Pai, e é necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu não tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão suportar, porque vocês estão a nível de alma. Agora o Espírito Santo tem que vir dentro de vocês e gerar uma consciência. Em Jeremias e em Hebreus fala, porque farei uma nova aliança com o homem, uma nova aliança, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Em Hebreus a Bíblia diz assim, porque o sacrifício que era uma vez ao ano feito, não tirava a consciência do pecado. Então todos os anos, o homem ia lá e ele confessava o mesmo pecado. Mas a Bíblia diz agora, não me lembrarei mais dos teus pecados. Sabe por quê? Nova se fez todas as coisas, porque o sangue do Cordeiro, ele faz nova todas as coisas, e não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. A sombra lá no Velho Testamento faz entender que quando a morte vier, porque Jesus, lá quando Moisés foi tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que eles comeram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte veio matar o primogênito, requereu, que era de direito, a Bíblia diz que não tocou na porta que tinha o sangue. A tua vida representa uma casa de Deus, e será que na tua casa tem o sangue do cordeiro te protegendo e te guardando? Será que você tem se respaldado na tua justiça, na tua obra, ou você tem se respaldado naquilo que o Senhor fez pela tua vida? Será que quando o inferno olha para você, ele olha e diz, ali há a marca da promessa, ali há a marca do Cordeiro, ali há a marca daquele que fez todas as coisas, ali há alguém que carrega o nome daquele que é, que era e que é e que há de vir para todos os tempos. Ó portais eternos, quem é digno, ele é digno e te fez digno de passar por este lugar. Rabasso de Bedecai, Renehasso de Menehai, o Ramasso decai, que não andam segundo a carne. Irmãos, andar segundo a carne não quer dizer andar portando uma carne, porque eu e você temos um corpo. Ele está falando que não andam segundo as suas vontades. Amém? Quem queria estar em casa, deitadinho no cobertor, comendo uma pipoca? Fala a verdade, você queria um guaranazinho? Também queria. Mas nós precisamos dizer para a nossa carne, aqui Malegueta, quem domina você sou eu, porque o Espírito Santo está em mim.
Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para a carne: carne, sou eu que te domino, é eu que mando em você. Você consegue entender que nós precisamos sujeitar a nossa carne ao Espírito de Deus? Porque a tua carne não quer jejuar, ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer buscar. Irmãos, não quer. Se você chegar para uma pessoa, eu me deparei com uma experiência essa semana que ela me chocou. Uma pessoa que ganha bem, recusando dar R$5, R$10, seja quanto for, porque disse que não tinha dinheiro. Eu fico pensando, meu Deus, será que isso muda a vida dela? Mas não é, irmãos, é porque assim não é justo dar para os outros se eu podia gastar com o que eu quero. Não sabe o que é passar fome. Quando nós jejuamos e alguém passa perto da gente e pede comida, a gente fala: meu Deus, eu quando fico um dia sem comer, dói minha cabeça. Esse cara está quantos dias sem comer, velho? Quando nós passamos frio na rua porque estamos sem casaco, a gente fala: quando entrar no carro vai estar quentinho. Mas o cara que está debaixo da ponte não tem essa escolha, cara. E a Bíblia diz que nós somos a resposta para o mundo. Não amemos só de palavras. Não podemos amar só de palavras. Não podemos estar conformados com esse sistema. Não podemos dizer: mas o que eu tenho a ver com isso? É verdade, você não tem nada a ver com isso. É uma escolha sua. Seguir a Jesus é uma escolha. E a Bíblia diz que nós temos que carregar uma cruz. E Evangelho, ele tem uma cruz. Hoje eu conversava com o Everton começou a fazer menção, acho que foi o Everton ou o Jadson, eu não lembro, fazer menção às armaduras de Deus. E a Bíblia diz que os pés, quem lembra o que é os pés nas armaduras? O Evangelho da paz. Evangelho, boas novas. Uma boa nova que vai trazer paz a muitos. Será que nós temos levado essa boa nova que traz paz a muitos? Ou vamos deixar as pessoas escravas, presas, atribuladas? Irmãos, a escolha de crer ou não é como do centurião. A nossa função é falar. A Bíblia diz: abra a tua boca e eu encherei. Creia que você é um instrumento de Deus. Faça por amor. Não faça para mostrar que você conhece a Bíblia. Não seja um sepulcro caiado. Não fica repetindo versículo para as pessoas, não. Traga princípios para ela de Deus. Seja uma carta viva. Ame ela. Demonstre, faça. Sabe, as pessoas estão cansadas desse negócio: a Bíblia diz. E daí? Ela nem crê na Bíblia. E daí? Ela tem que olhar para você e você trazer ela a verdade. As pessoas estão acreditando mais na medicina do que em Deus. Sabe, irmãos? Um dia disseram para mim: todo mundo precisa de seguro. Eu disse: eu não. Você é louco? Eu falei: não, não sou louco. A Bíblia diz assim: vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Eu posso ter sentinela, ou seja, eu posso ter o seguro, mas em primeiro lugar eu tenho que ter Deus. Então, irmão, se eu tenho dinheiro para pagar o seguro, cara, eu vou pagar, porque eu não vou me incomodar, não vou perder tempo com isso. Mas se eu não tenho, eu não posso abrir mão do que é principal. É Deus. O seguro nunca pode substituir Deus. O plano de saúde nunca pode substituir Deus. A nossa saúde tem que ser uma saúde de Deus. Nós não ficamos doentes porque o Senhor guarda a nossa vida. Mas se o diabo tocar na nossa carne, você vai dizer assim: ô infeliz, larga a minha carne, porque o sangue do Cordeiro está sobre ela. E nós vamos lutar, irmãos. Se você não tiver fé, você vai usar o hospital e não importa. Mas o caminho de Deus ainda é o mesmo. A gente não pode mudar o caminho de Deus. Ele veio para que todos fossem curados, todos fossem sarados, transformados. Sabe, quando a Bíblia diz, e ele fala do enfermo e do doente, ele está falando da enfermidade, é a alma. Jesus veio salvar a alma do homem. Nós precisamos restituir nossa maneira de pensar. Se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus, tem que estar nele. Sabe quando lá em João 15 diz assim, ó, que o galho enxertado na oliveira verdadeira, ele tem frutos? E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você consegue, quando você quebra um galho de uma árvore, o que ele perde? Vida. Não saia de Jesus. Não ande sem Jesus. Porque só com Ele
E irmãos, quando eu digo estar com Ele, é o caminho dele. E Ele instituiu um caminho e o governo do Espírito Santo. Amém? Nós vivemos a era do Espírito. Com quem nós nos relacionamos agora? Diga Espírito Santo. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo... Eu não vou ler Romanos 8 todo. Para mim, é o melhor texto das Escrituras, porque ele fala de uma vida no Espírito. Amém? Mas eu queria que você abrisse no texto de Romanos, capítulo 3, 27, para você ver uma coisa interessante. Ora, onde, pois, está a vanglória? Irmãos, o que é vanglória? Uma coisa é glória, outra coisa é vanglória. A glória é algo presente, amém? Vanglória é uma glória do passado, amém? Uma glória que já passou. Onde está a glória que já passou? Aleluia. E o texto continua dizendo: é excluída por qual princípio? No da obediência à lei? É uma pergunta. Não, mas pelo princípio da fé. Amém? Em outras versões diz: pela lei da fé, ou pela lei das obras. Amém? Qual Bíblia está escrito lei de vocês? A tua está lei? Então, irmãos, existe hoje uma lei que governa a nossa vida, e é a lei da fé. E nós precisamos andar nessa lei. Ter fé, irmãos, não é você dizer que tem fé. Eu costumo dizer que fé é acreditar naquilo que Deus fala. Amém? Porque Deus pode falar algo num sonho com você, e você acreditar nisso, e você receber isso do Senhor. Isso é ou não é palavra de Deus para você? Para você, é palavra de Deus. Se Deus te der um comando no teu espírito, você está ligado nele. É ou não é palavra de Deus para você? É. Amém? Porque nós não estamos mais separados do Senhor. Se você ler as Escrituras e Deus gerar algo no teu espírito e te trouxer um comando, é ou não é palavra de Deus para você? É. Então fé, irmãos, é quando nós nos movemos entendendo que é a vontade de Deus. Quando eu oro por enfermo, às vezes Deus não manda eu orar, e eu vou e oro. Sabe por quê? Porque eu sei que é a vontade de Deus dele ser curado. Eu sei que o amor de Deus é que nos constrange, e que essa pessoa não é curada porque ela merece ou por qualquer coisa, mas é o amor de Deus que quer nos tocar ela. Amém? Porque já foi feito isso lá pelo aquele que é a nossa justiça. A Bíblia diz assim, ó: Ele nos amou primeiro. Eu achei lindo, porque a nossa relação com o Senhor, ela começa lá em Abraão. Não sei se você sabe, nós somos filhos de Abraão. Amém? Mas a Bíblia diz que se os homens não clamassem, Ele suscitaria das pedras filhos de Abraão. Quer dizer o seguinte: se move, meu irmão, se move, porque Deus não precisa da gente, Deus escolheu a gente, é diferente. Amém? Deus escolheu a gente. Por isso está cheio de gente dizendo assim: ah, mas isso eu não creio. Cara, não importa o que você crê, importa o que Ele falou. Ele é o que governa, Ele é o que fez, Ele é o que criou, entendeu? Então quando Ele falar em algo, seja como centurião, não seja tardio em crer. Creia, abre o teu coração. E se você não crê, você diz: Senhor, me ajuda, Senhor, a quebrantar o meu espírito. Senhor, entra nesse lugar, vai falar em línguas. Não sei, meu irmão, dá um jeito, dá teu jeito, mas sai da condição de incrédulo, sai da condição onde você não rompe. Faz que nem Ana, vai até lá e suplica, e bate a mulher. Cara, o sacerdote chamou ela de bêbada, e ela nem ficou ofendida. Ela disse: cara, eu estou aqui aclamando pelo Senhor. Nós não podemos agir como ofendidos, precisamos nos colocar na condição. Jesus chegou para uma mulher samaritana, se eu não me engano, e Ele disse: olha, eu não posso dar aos cachorrinhos o que é dos filhos. Imagina se eu chamasse, eu pastor, falasse para você: você é um cachorrinho, não vou te dar não. Que esse pastor pensa que é para falar comigo? É ou não é assim, irmão? Somos orgulhosos, nós temos que perder isso. Nós precisamos entender que honra é dada a quem tem honra. Amém? A Bíblia diz assim, ó: eu honro quem me honra.
Amém? Precisamos honrar o Senhor com as nossas forças, com a nossa alma, com o nosso entendimento. A Bíblia diz assim: buscar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, então me farei achado de vós. Quer encontrar o Senhor? Busca Ele assim. Anule essas coisas. Anular é você chegar ao limite delas, romper. Porque chega momentos que nós, não, eu já fiz tudo isso, não vou fazer mais não. Se você não chegou, porque você não fez. Ainda tinha algo a você renunciar, ainda tinha algo a você entregar. Eu repito muito a história do jovem rico. E o jovem rico foi um dos poucos homens nas escrituras, tirando os 12 que representavam as tribos de Israel, que Jesus chamou para seguir ele. Ou seja, todos foram escolhidos para representar Israel, mas o jovem rico não. E Jesus disse o que para ele? Siga-me. Mas Jesus deu uma condição para ele: vende tudo o que tu tem e me segue. Dá aos pobres e me segue. O que Jesus estava dizendo para ele? Você diz que cumpre tudo, você diz que opera tudo, que faz tudo, mas você não faz por mim. Você faz por você. Você faz porque você quer uma recompensa. Agora, se você me quer de verdade, abre mão de tudo por mim. E aí ele mostra onde está o coração dele. E às vezes nós não mostramos onde está o nosso coração de verdade. E às vezes o nosso coração está com a bengala. Irmãos, quantas vezes eu peguei um empréstimo e Jesus disse para mim: você pega empréstimo porque você não sabe esperar. É pecado? Não sei. A Bíblia diz que é. Então, mas o sistema do mundo usa o empréstimo, usa ou não usa? Agora, não posso fazer? Cara, a Bíblia diz que eu tudo posso fazer, se o meu coração não me condena. Você consegue entender isso? Pode pegar, irmão, pode pegar. Mas quando Jesus quer te ensinar a confiar nele, pode pegar? Não. Entendeu? Porque quando eu peguei o empréstimo, eu não queria esperar. Você entende isso? Amém, irmãos? Estou te condenando? Diga não, por favor. Eu não quero condenar você, nem que você se sinta condenado. O apóstolo Paulo disse que eu tudo posso fazer, porém nem tudo é lícito, nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por que que não convém? Porque algumas coisas nos tiram de perto do Senhor. Amém? E Deus, Ele quer que você caminhe com Ele, para que Ele te proteja. Ele diz assim: eu quero ser a tua retaguarda, eu quero ser a tua frente, eu quero guardar a tua vida. Sabe por que que a peste não vai chegar na tua casa? Porque tu vai ouvir atentamente a voz do Senhor. Amém? Precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor traga à luz o entendimento, meu Deus, da Tua palavra. Meu Deus, fala com o Teu povo. Pai, tudo aquilo, Pai, que verdadeiramente, Pai, traz separação, meu Deus, entre a medula e o espírito, meu Deus. Pai, traga, meu Deus, revelação, meu Deus, ao coração do Teu povo. Meu Deus, traga entendimento, meu Deus, traga, Pai, luz, meu Deus, que eles possam, meu Deus, conhecer e reconhecer, meu Deus, o Teu agir. Meu Deus, não queremos andar, meu Deus, como religiosos, meu Deus, achando, meu Deus, que somos maiores ou melhores do que o próximo. Pelo contrário, meu Deus, precisamos olhar para eles, meu Deus, como Estevão, meu Deus. Olhou para eles e disse: eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Por isso, meu Deus, nós precisamos ajudar, meu Deus, quem está cego, meu Deus. Não podemos ser cego guiando cego, meu Senhor. Mas precisamos, meu Deus, tirar, meu Deus, primeiro a trave do nosso olho, meu Deus, para que possamos tirar, meu Deus, os artelhos, meu Deus, as travezinhas, o cisco do olho do meu irmão, Senhor. Por isso, meu Deus, essa noite, traga, meu Deus, nós a um lugar, meu Deus, de compreensão, meu Deus, da Tua presença. A um lugar, meu Deus, onde nós vamos operar, Pai, de uma forma, meu Deus, em que Tua presença vai se manifestar, porque nós vamos entender que Tu és amor, que Tu és perdoador, que Tu nos amou primeiro, meu Deus. Assim, meu Deus, como Melquisedeque chegou a Abraão, meu Deus, e a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão, e depois que Melquisedeque abençoou Abraão, aí depois
Abraão honrou Melquisedeque com os dízimos. Nunca, meu Deus, nós vamos te dar algo sem antes o Senhor nos abençoar primeiro. Por isso a Bíblia diz: tu nos amou primeiro, tu nos escolheu primeiro, tu nos chamou primeiro, tu sempre faz primeiro, porque tu és melhor e maior e mais amoroso do que nosco, Pai. Por isso, meu Deus, que nessa noite nós temos consciência que o Senhor caminha conosco, que o Senhor é a nuvem da glória, que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem nos gerado consciência da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, meu Deus, carregar essa presença, Pai, no nosso escritório, podemos carregar, meu Deus, essa presença na nossa casa, na nossa escola, meu Deus, Pai, no quarto, seja em qualquer lugar, meu Deus, que nós temos consciência que o teu Espírito, meu Deus, caminha conosco, porque ele foi nos dado, meu Deus, como Espírito de adoção, meu Deus, o Espírito que clama a papai, e podemos clamar a papai em qualquer lugar, podemos clamar pela tua filiação em qualquer lugar, entendendo, meu Deus, que se um filho nosso, Pai, natural, chora, nós saímos correndo para atender, quanto mais nós, que temos um Pai celestial e amoroso, quando clamamos o teu nome, o Senhor vem prontamente, Pai, atender o nosso chamado, meu Deus, Sharabai Ekai, em nome de Jesus, Pai, que nós temos essa consciência, meu Deus, essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, glória a Deus. Quem entendeu?